Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo bem? Então vamos lá, antes da gente dar início à nossa reflexão sobre o Evangelho de hoje, vou passar os recados, tá? Avisando que no dia 2 de novembro é feriado, dia de finados, mas essa casa não apenas dia 2, mas como todos os feriados se mantém aberta, tá? Então, independente de feriado, a casa vai se manter aberta com as atividades normais, tá? E reforçar sempre a atividade aos sábados de evangelização infantil, que é o momento que os pais ou os responsáveis, parentes, podem trazer aí crianças, digamos assim, até os adolescentes, né, pré-adolescentes até os 14 anos, para que possam fazer atividades lúdicas, refletindo sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus. Nos sábados também, para quem não conseguir vir durante a semana, também há atividade de palestra, né, com a reflexão do Evangelho e aplicação de passes, tanto para as crianças que vão participar do trabalho de evangelização, bem como para os adultos, tá bom? Vamos então, nesse momento, buscar acerenar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, deixando de lado as nossas preocupações exteriores, dando foco nesse momento a nós, as nossas reflexões, juntamente com a presença desses amigos espirituais que sempre nos acompanham, nos auxiliam, nos inspiram. Vamos também agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa, agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, e unidos com essa equipe espiritual aqui presente, na mesma sintonia, na mesma vontade de aprender, na mesma busca de aprimoramento espiritual, pedimos licença ao nosso Pai Maior para darmos início às reflexões do Evangelho de hoje, louvando a Ele a prece que o seu Filho deixou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão especificamente sobre uma parábola de Jesus, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, explicada por Allan Kardec e também refletida pelos Espíritos, por meio de suas orientações. Gosto sempre de repetir que o Evangelho segundo o Espiritismo se divide em 3 partes, sempre uma passagem de Jesus, um breve comentário de Kardec e as orientações dos Espíritos. E hoje nós vamos falar de uma parábola, que é a parábola da figueira que secou, também conhecida como parábola da figueira estéril. Ela está no capítulo 19 do Evangelho, cujo tema é a fé que transporta montanhas, ou que remove montanhas, dependendo da tradução. Eu vou fazer uma leitura, é uma parábola pequena, ela está em Marcos, no capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Vamos lá. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa. E ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que seus discípulos ouviram.
No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Fazendo uma análise muito rápida, acho que primeiramente, quando nós falamos de parábolas, nós temos que entender o que é o significado de uma parábola. A parábola é uma narrativa, é considerada uma narrativa curta, que tem uma finalidade específica. Ela tem a finalidade de transmitir um conteúdo moral. Geralmente, essa narrativa de parábola, ela utiliza-se de linguagem figurada, ou seja, não é para toda a parábola que a gente ler, levar ao pé da letra o que está escrito, porque ele vai trabalhar com linguagem figurada, mas ela sempre vai ter de fundo a transmissão de um conhecimento, de um conteúdo moral. E Jesus sempre se utilizou de parábolas. Primeiro que a sua época, poucas pessoas tinham compreensão daquilo que ele falava. Imagina, o Espírito superior vem até nós há 2000 anos atrás, num povo que vivia em guerra, uma maioria que acreditava-se inclusive que existiam vários deuses, um poder determinado por armas. Seria muito difícil compreender a fundo o que Jesus nos queria explicar, como até hoje ainda é. Então ele se utilizava das parábolas para trazer as verdades divinas, os ensinamentos morais. E partindo desse pressuposto, o que Jesus basicamente quis dizer nessa parábola? Ele complementa essa parábola depois com outras frases do tipo: conheça a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode dar um fruto bom, e uma árvore má também não pode dar bons frutos. Partindo desse pressuposto, a ideia central dessa parábola está em torno dessa premissa: conhecemos a árvore pelo fruto, ou conhecemos as pessoas pelas suas obras. Kardec, quando comenta essa parábola, ele cita a seguinte frase: a parábola da figueira que secou é um símbolo de pessoas que têm apenas na aparência o bem, mas que na realidade não produz de bom. Um outro espírita famoso, chamado Caibar Schutel, também comentando essa parábola, nos diz o seguinte: um indivíduo, por mais bem vestido, por mais rico que seja, quando ele está encaramujado no orgulho, no egoísmo, é semelhante à figueira da qual, quando a gente se aproxima, não vemos mais que folhas. Então há uma ideia muito básica nessa parábola: conhecer a árvore pelo fruto e não se iludir com a aparência, porque a aparência no bem não significa necessariamente ser bom. A aparência no bem não significa necessariamente fazer o bem. Nós só sabemos se uma árvore é boa pelos frutos que ela produz. Nós só sabemos se algo é bom pelo resultado e a finalidade que aquilo nos oferece. Há uma frase na filosofia, eu não me lembro o nome agora do filósofo, muito confuso, lembro se foi o Hegel, enfim, que ele diz assim:
quando nós vemos as coisas só pela aparência, muitas vezes negamos a essência. E quando costumamos caracterizar algo pela aparência, não temos ciência. A ciência, nesse sentido, é estar ciente. Então, nós não podemos analisar nada pela aparência. Nós não podemos analisar a árvore apenas pelas suas folhas. Kardec, quando continua no seu comentário dessa parábola, ele também diz o seguinte: a árvore, a parábola da figueira, também é um símbolo daquelas pessoas que têm a oportunidade de ser úteis e que não são. Porque no final todos nós somos uma árvore. Nós temos as nossas raízes, nós produzimos folhas e também produzimos frutos. O grande questionamento é se os nossos frutos são bons ou não. Isso não vale apenas para as nossas ações, mas também pela responsabilidade de tudo aquilo que criamos. Todos os projetos que nós fazemos, todas as ideias que nós temos, todas as doutrinas que existem, porque tudo que existe no espaço que nós nos apropriamos é resultado dos nossos pensamentos e nossas ações. Então, o que caracteriza uma ideia, uma doutrina, um projeto, um princípio, não é a pessoa em si, é o resultado e a finalidade daquilo que ela propõe. São as consequências daquilo que ela cria. Vamos pegar, por exemplo, a instituição religiosa. Uma instituição religiosa que parte apenas do pressuposto de um culto exterior, parte do pressuposto que existem mistérios ocultos, que vive de rituais, de exterioridades, status quo social, mas que não pratica o bem, que não pratica a caridade, ela é uma figueira seca que não produz frutos. Uma pessoa que proclama o bem e que não transforma o bem numa ação, é a mesma lógica. Ela pode ter uma oratória bonita, ela pode se vestir de branco, ela pode se encher de objetos ou de roupas, enfim. Se ela não pratica o bem, não há sentido em nada do que ela aparenta. Então a pergunta que esse evangelho, essa parábola nos traz, é a seguinte: qual condição está a nossa árvore? Em qual condição ela está? Nós estamos dando frutos. Quando digo dando frutos, não é apenas individualmente, mas nós estamos dando frutos como seres sociais que somos, como responsáveis pelas instituições que nós criamos e que nós frequentamos. Porque nós somos responsáveis não apenas pelos nossos atos, nós somos responsáveis pela sociedade que vivemos, direta ou indiretamente. E nós, espíritas, colocamos a caridade como a maior ação. E a pergunta também surge: estamos praticando caridade com o nosso próximo? Nós estamos utilizando-se, dando amor ao próximo, promovendo o erguimento moral do próximo? E mais ainda, estamos promovendo o nosso erguimento moral? E Jesus também traz essa reflexão nessa parábola. Porque Jesus mostra na parábola que o que precisamos da árvore são os frutos.
O que precisamos para o nosso progresso, para o progresso coletivo da sociedade, são as boas obras. Olha o início da parábola. Jesus estava com fome. A fome é uma necessidade que não tem como contrariar. Só existe um jeito de você resolver o problema da fome: é comendo. Não existe outro. Alguma coisa você precisa se alimentar. É uma necessidade que a gente não tem controle. E Jesus, com fome, vai atrás de uma árvore que não tem frutos. Tem lá folhas bonitas, mas que não traz para ele valor nenhum. Não mata a sua necessidade. E nós somos a mesma coisa. Se nós não utilizamos o nosso tempo, a nossa existência, buscando praticar o bem, por que eu digo buscando? Porque nós ainda não somos bons. Mas buscando praticar o bem, nós vamos começar a dar frutos. Não vamos viver apenas de folhas, por mais bonitas que elas possam aparentar ser. Então todos nós, nessa parábola, nós somos chamados à prática do bem. Em todos os setores da sociedade, nós somos chamados à prática do bem. Porque essa parábola nos traz a ideia de que nós devemos ser sempre produtivos. Todo lugar existe a necessidade de praticar o bem. Em todos os ambientes que nós frequentamos no nosso dia a dia, que nós nos apropriamos no nosso dia a dia, nós podemos praticar o bem. Dentro de casa, na rua, no trabalho, na casa espírita, ou mesmo fora de qualquer religião. A parábola da figueira seca, ela representa a exemplificação de tudo aquilo que é inútil e que nós podemos perceber ao nosso redor. E Jesus deixa muito claro ainda na parábola: olha, tudo aquilo que é inútil, que não produz frutos, que não sacia a fome, vai ser queimado até a raiz. Porque Jesus amaldiçoou, como disse Pedro? Óbvio que não. Pela lei de causa e efeito. Nós não somos cobrados apenas pelo mal que fazemos. Geralmente nós também somos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Porque muitas vezes nós não refletimos sobre qual é o nosso papel aqui na Terra. Muitas vezes a gente fala: não, eu estou aprendendo a não fazer o mal, certo? Mas existe uma forma de não fazer o mal se você não praticar a sua antítese, o que é o bem. Como nós espíritas costumamos dizer, fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é a maneira prática de exercitarmos o bem. Porque senão o bem vai ficar no discurso, né? Eu sou bonzinho, olha, eu quero proteger a natureza. Tá. Vou lá, posto numa rede social, tá tudo certo. Nossa, olha como é que eu estou fazendo bem. Não. Você está mostrando as folhas e o fruto. E o que nós podemos fazer? A parábola também mostra. O que a gente pode fazer para que a nossa árvore não seja seca e improdutiva? Está lá também na parábola. Quando supostamente Pedro fala para Jesus: olha, aquela árvore que você amaldiçoou, qual é a primeira frase que Jesus responde? Tende fé em Deus. É a primeira frase que ele responde. Tende fé em Deus. O que é fé? É acreditar, é ter confiança. Saber que nós somos amparados por Deus, saber que nós temos espíritos
benfeitores que buscam nos auxiliar, que querem nos ajudar, claro, desde que nós criemos condições para isso. Nenhum indivíduo no nosso planeta é desamparado. Geralmente o processo é inverso, é nós que negamos, nós que não o procuramos. E Jesus deixa muito claro, tenha fé em Deus, acredite em Deus. Porque o que nos falta muitas vezes, como é o tema do nosso Evangelho, é justamente ter uma fé verdadeira, uma fé raciocinada, uma fé produtiva, que crie modificabilidade nos nossos sentimentos. E Jesus também repete isso na parábola. Tem que ter uma fé que transporte montanhas. Não é uma fé que literalmente vai pegar a montanha num lugar e pôr no outro. O que é transportar montanhas? É fazer algo grande. É você fazer uma coisa que, nossa, hein? Imagina transportar uma montanha, uma coisa surreal. Mas a ideia da parábola é essa. Olha, você com um pouquinho de fé, você faz coisas grandes. O Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito de repetir. Não esperemos ser perfeitos para praticar o bem, porque senão nós nunca seremos perfeitos. Porque se nós esperarmos sermos bons para buscar fazer o bem, isso não vai acontecer. É igual uma criança, um bebê que está aprendendo a andar. Se ele não tentar toda hora levantar, cair, tomar tombo, bater a boquinha na quina da estante, né? Quem é pai e mãe deve ter visto situações assim do tipo. Não ralar todo o joelhinho. Levantar, cair, dar 3 passinhos, cair de novo. Ele não vai aprender a andar. Ou ele acha que vai esperar passar a ter 4, 5 anos e achar que aprender a andar e a falar vai ser um ato de mágica. A própria natureza mostra isso. Então, está aqui também na parábola o caminho, a gente ter fé. A gente busca compreender que muitas vezes na nossa vida nós somos árvores secas. Nós vivemos de folhas, temos folhas exuberantes, mas não temos frutos. E Jesus também deixa claro na parábola, ele condena a esterilidade. Ele mostra lá, olha, a árvore que não produz fruto vai ser queimado, a raiz. E eu posso transformar essa parábola em várias questões ligadas ao nosso cotidiano. A instituição que não produzir bem também vai ser reduzida ao nada. Eu digo todas, tá? A política, a religiosa, a social, que viver só de folhas, ela se extingue. A própria história mostra. Eu não preciso nem comparar os dias atuais. A própria história mostra quantos impérios caíram, quantas religiões surgiram e deixaram de existir. Então, todas as instituições, tudo que é inútil, que não se utilize de recursos para praticar o bem, ou para que auxilie alguém a progredir espiritualmente, vai ser tratada como a figueira que secou. Tudo aquilo que não produz resultado acaba por se extinguir. Pega uma empresa, se ela não produz resultados, se ela não tem foco, eu ainda não sou empresário, estou bem distante disso, mas é uma lógica, né? Se ela não produz resultados, se ela não tem foco, se ela não tem... Hoje é muito normal no discurso da administração, né? Missão, compromisso, mas eu digo não tem na prática, tá? Deixo bem claro aqui. Não é no discurso. O discurso é muito fácil de escrever, né? E na prática a gente sabe que trabalha numa empresa, né? A missão é muito bonita, mas na prática é um oprimindo o outro. Não vai para frente. Nas religiões é a mesma coisa. Não vai para frente. Você frequenta um lugar, né? Acredito que muitos de vocês já passaram por vários lugares. Eu não entendo nada. Olha, não sei o que eu faço. Não
Enfim, Jesus nos recomenda: tenha fé em Deus. Ele não fala para ir na casa espírita ou num templo religioso, outro templo religioso. Tenha fé em Deus. Uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé calma, apoiada na inteligência, na compreensão, na busca da compreensão das coisas. E principalmente tenha o desejo de atingir os seus objetivos, de criar essa modificabilidade. E é importante a gente refletir isso, porque a gente não pode confundir fé com presunção. Porque a verdadeira fé, ela é condicionada à humildade. O que é humildade? Humildade é nós termos a capacidade de reconhecermos as nossas limitações. Essa é a definição de humildade, tá? Humildade não significa andar com uma roupa mais simples, ter um carro, andar sem carro porque eu sou humilde. Enfim, a humildade significa termos ciência das nossas limitações. Saber que é até aqui que eu posso chegar. Eu gosto muito do exemplo de um expositor aqui da casa, que ele fala igual ao time de futebol. Esse daqui é o zagueiro. Não adianta ele ser atacante. Ele não vai conseguir, a chance é pouco provável, porque ele tem um perfil de zagueiro. Se você botar ele para fazer gol, ele não vai fazer gol. E todos nós, se pararmos para pensar, também não temos essa condição. Não adianta eu falar assim: olha, eu vou ser físico. Eu não vou ser físico. Eu não tenho habilidade com matemática. Não impede de eu tentar ser. Mas eu já descobri desde muito cedo que eu não tenho condições de ser físico. Isso é falta de autoestima? Não. É ciência das minhas limitações. Eu não sou. Nós vivemos numa sociedade que você pode tudo. Não é bem assim. Na prática a gente sabe que não é bem assim. Principalmente quando a gente atinge uma certa idade, Que a gente vê que metade das coisas que a gente planejou a gente não conseguiu. E metade das coisas que a gente pensou que seria de um jeito foi totalmente de outro. Então, nesse sentido, a fé é ter humildade e acreditar em Deus. Se nós buscarmos o bem, os bons espíritos vão nos ajudar. Hoje nós falamos muito no Espiritismo sobre transição planetária, que é um estágio que a Terra vai sair dessa condição de provas e vai para o mundo de regeneração. Já comentei algumas vezes em outras reflexões. E o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, eu até anotei aqui para não esquecer de falar para vocês, diz o seguinte: ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade. Eu vou repetir aqui. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sobre a égide de Jesus. Vocês entenderam? Os que puderem compreender. Não é aqueles que fazem a lição do amor e da fraternidade. É os que pelo menos conseguem compreender. Porque nós estamos bem distantes ainda de sermos amorosos com tudo e ter fraternidade com todos. Mas se a gente puder compreender, ela ficará no mundo aqueles que puderem compreender. Cuja misericórdia é o verbo, é a ação da vida e luz desde o princípio. Então, fazendo uma analogia com essa parábola, ficarão as árvores que começarem a dar frutos. E aí eu acrescento mais alguma coisa: que forem adubadas, que forem irrigadas com o trabalho, com a ação, como diz aqui o Emmanuel, com o verbo. Então, aquelas pessoas que só possuem folhas e que não produzem frutos, que não são úteis, vão ser ressecadas e destruídas. Tem um outro espírito também, chamado Inácio Ferreira. Ele vai pegar muito mais o nosso ego, que ele diz assim: ter religião não nos garante a elevação espiritual. O que garante a elevação espiritual é a prática do bem.
Não existe conquista espiritual sem trabalho. A redenção espiritual parte do esforço de cada um. Ela é individual e ela é intransferível. Chico Xavier, eu anotei algumas aqui para a gente refletir, nos diz o seguinte, no livro chama Entender e Ensinando: sem estudo e disciplina, trabalho e responsabilidade, é impossível construir um futuro melhor para a comunidade humana. Se nós não buscarmos nos posicionar do lado do bem e praticar o bem, é impossível terceirizar a culpa no outro. O mundo é injusto. Eu sou justo. O que eu faço prático para ser justo? Eu defendo meu amigo no trabalho quando ele está sendo injustiçado? Eu denuncio o mal quando o mal atinge não só a minha, mais de uma pessoa? E para finalizar, porque eu estou olhando o relógio ali, eu sei que o tempo está sendo meu inimigo. Eu, quando estava preparando esses escritos, eu já contei aqui uma vez e lembrei dessa história novamente. Eu vou contar uma história que não está em livros. Eu estive em Uberaba alguns anos atrás e eu conheci um biógrafo do Chico Xavier. O nome dele é César Carneiro. Ele tem vários livros publicados do Chico Xavier. E ele é dirigente de uma casa espírita chamada Aurélio Agostinho. E eu estive lá porque eu tinha, minha mãe tinha uma tia, minha tia de segundo grau, vamos dizer assim, que morava lá em cima de Aurélio, lá em Uberaba, A família da minha mãe, uma parte veio de Uberaba. E estou lá visitando o centro, tomei um passe. Durante o dia, lá os centros ficam abertos o dia todo. Tem evangelho, tem passe, A cidade de Uberaba é uma referência para quem quiser ver o espiritismo raiz, vamos dizer assim, prático. E aí eu conversando com ele estava lá sentado na livraria, eu nem sabia que ele era o César Carneiro. Eu já tinha lido até livro dele, mas eu não conhecia. E acabei conhecendo: nossa, o senhor é o César Carneiro, o senhor é um dos biógrafos do Chico. Hoje ele está com uns 90 anos, na época ele tinha uns 85, uns 4, 5 anos que foi lá. E começamos a bater papo, enfim, e ele me contou uma história. Eu falei assim: o Chico deve ter vindo muito aqui. Então, ele veio muitas vezes aqui. Inclusive, eu tenho uma história para te contar. Aí eu fiquei hiper curioso, Olha, eu lembro, acho que se foi uma das últimas vezes que o Chico veio aqui, para você ver como é que ele era mágico. Ele veio aqui, ele recebia todo mundo, psicografava, conversava com todo mundo. E aí, numa certa ocasião, que o Chico foi visitar, tinha uma trabalhadora da casa e foi procurar o Chico para falar com ele. E o Chico era assim, Até a minha tia lá, que já desencarnou, ela falava: o Chico passava aqui de vez em quando, tomava café. Então o Chico era assim, ele andava pela rua e ia visitando as pessoas. E ele contou a seguinte história: olha, tinha uma trabalhadora aqui que ela trabalhava aqui na casa, e ela foi falar com o Chico, ela foi fazer uma reclamação com o Chico. Ela falou: olha, eu venho da casa espírita, eu trabalho, eu participo das obras assistenciais, e o que acontece? Eu tenho um marido e ele é ateu, ele não acredita em nada disso, não acredita em Deus, ele não acredita em espírito, ele não acredita em nada, isso me deixa incomodado. E aí o Chico, sábio, aquele espírito que eu acho que só de olhar para a gente, eu não conheci ele, pessoalmente, e eu acredito que ele só de olhar ele entendia o que estava acontecendo. E ele olhou para ela e falou assim: mas deixa eu perguntar, ele é um bom marido? Aí ela mudou até o foco, falou: olha, meu marido é maravilhoso. Meu marido não tem vício, meu marido é trabalhador, meu marido é
casa espírita, eu participo de muitas atividades. Ele me ajuda nos afazeres domésticos, ele cozinha, ele lava, ele passa, ele cuida dos nossos filhos, ele faz um monte de coisas boas para mim. E aí o Chico respondeu, eu nunca esqueci essa frase. O Chico disse o seguinte: Deus não espera que acreditemos nele ou que acreditemos em qualquer religião. Deus espera que nós façamos o bem. É isso que Deus espera da gente. Produzir frutos significa fazer o bem, buscar fazer o bem, independente de que credo religioso você siga, de que opinião ideológica você tenha, porque nós conhecemos as árvores pelos frutos, não pelo que as folhas nos mostram. E fica a reflexão para todos nós. Boa noite. Vamos então nesse momento agradecer a Deus por mais esta oportunidade, por mais esta reflexão, agradecer a presença dos nossos amigos espirituais, buscando nesse instante acalmar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Buscamos cada um da sua forma entrar em contato, em sintonia com esses espíritos amigos que se encontram aqui conosco, nossos mentores individuais, os trabalhadores da espiritualidade que estão presentes nesta casa, e uníssonos nesse pensamento de paz, nessa conexão, nessa sinergia. Busquemos captar do alto as energias enviadas por esses amigos, que essa energia possa adentrar no nosso corpo, nos trazendo equilíbrio físico e espiritual. Que possamos nesse momento absorver essas energias, que elas iluminem cada um de nós. E por meio dos nossos pensamentos, que nós possamos partilhar essa energia nos nossos lares, envolvendo todo o nosso lar, as pessoas, os animais ali presentes, eliminando a psicosfera negativa dos nossos lares, que infelizmente nós ainda criamos pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. E se porventura em nosso lar tiver algum irmão desencarnado, desorientado, ou que não tem o propósito do bem, que ele possa ser acolhido. Vamos ainda em pensamento, nessa luz, projetar essas energias para o nosso local de trabalho. Que elas também possam perpassar o ambiente do nosso trabalho, que possam também atingir as pessoas que por lá estão, mesmo aquela que ainda nós não aprendemos a compreender. Ainda em pensamento, que essa energia se espalhe pelas pessoas que mentalizemos, familiares, amigos, enfim, aquela pessoa que sentimos a necessidade de partilhar essa energia. Ainda em pensamento, que possamos partilhar essa energia a todas as pessoas necessitadas que se encontram nas ruas,
E nesse momento, vamos retornando os nossos pensamentos a essa sala, buscando sentir os nossos pés, as nossas mãos, ainda conectados energeticamente com esses amigos espirituais aqui presentes, e unidos de mão dada, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, nesta casa, podendo usufruir dessa energia, podendo usufruir das reflexões e do aprendizado do nosso Mestre Jesus. E como forma de gratidão, encerramos as reflexões do Evangelho de hoje com a prece de Jesus dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, ajude-nos a nos livrar de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.